amigos do agro e do urbano, estamos começando um programa para lá de especial e para ser um programa especial tem que ter um convidado especial, né? Vocês já estão vendo do meu lado aqui, esse cara que, olha, dizia que é um dos jornalistas esportivos mais consagrados do Brasil, talvez seria pouco, dizer que é um homem do rádio, acho que isso ele iria concordar, mas é um cara que é muito mais do que isso, é um cara que no meio é uma das pessoas mais queridas, é um cara que entende muito de carnaval, mas acima de tudo é um homem das lidas do campo. Para mim, ele é a síntese do homem agro urbano, José Alberto Andrade. É uma honra ele ter aqui, Zé. Pô, a honra é minha, mas eu tô afim agora de levantar e ir embora, porque eu deixo o programa com esse enunciado, gostei. Exageros à parte, do amigo, grande amigo Emerson, prazer estar contigo, cara. Uma honra. Prazer mesmo, a gente se conhece já há bastante tempo, trabalhamos junto, tive a honra de trabalhar contigo, e depois assim, próximo tempo de canal, mas nunca perdemos contato, coisa boa, né? Não, é verdade, é verdade. E eu acho que isso se deve a tua atividade no agro. Isso. E a minha curiosidade pelo agro até então. Curiosidade? A minha curiosidade até então. A gente vai ver que é bem mais do que isso ao longo dessa conversa. Não, mas a minha curiosidade, porque na maioria, olha, posso dizer, Emerson, com certeza, na maioria dos eventos em que a gente se viu, pós a tua entrada, especialmente no canal rural, isso, e posteriormente nas tuas outras atividades, não tenho dúvida, a maioria dos eventos eu estava como curioso, não estava escalado para trabalhar, não estava, até infelizmente, como homem do agro, como até gostaria de ser, mas estava como interessado no assunto. Então, quer dizer, por isso que eu digo, eu estava como curioso, mas sempre, aí sim, vendo, tu trabalhando, tu te dedicando, tu te informando. Aprendendo. E aprendendo, mas aí chega um momento em que tu passa a me ensinar. Vendo os teus conteúdos, são coisas que eu estava lá para isso também. Ô Zé, diferente de mim, quando me perguntava qual é a tua proximidade com o agro, eu dizia, olha, que eu tive era no campo de futebol, onde que eu jogava, onde comecei a trabalhar um pouco. Mas diferente de mim, você tem uma relação com um campo que vem de família. Como é que é a sua relação aí com o agro? A minha relação com o campo, que não o de futebol, ela pode-se dizer que é a chamada relação atávica. A minha família materna, não o Andrade, se sou José Alberto Santos de Andrade. O Santos é que é a família, ela tinha propriedade rural em São Francisco de Paula, vinda do meu bisavô, depois para o meu avô, e depois já para minha mãe, mas a mãe é uma decorrência, porque o meu avô teve 4 filhos e o mais velho deles era o meu padrinho de batismo. E o meu padrinho não tinha filhos. E foi quem ficou morando na fazenda quando o meu avô saiu para ir morar na cidade, lá em São Chico. E o que acontecia? Tá? E por isso a relação. O simples fato de eu ter parentes, de ter ancestrais trabalhando... Visitava direto ele. Era uma coisa, digamos, que podia ser fortuita. Eu ia visitar e podia voltar sem nenhum tipo de vinculação. Não. A vinculação, ela vem, aí sim, ela vem primeiro de um gosto pessoal, de coisas que talvez não se explique no plano terreno, no plano não, tem uma coisa atávica, é coisa de sentimento, é coisa de... O campo tem isso. Sim. A terra é elemento. Sim. E a terra faz esse tipo de coisa. Não fez com todos os meus irmãos, fez comigo. Os meus irmãos gostam também, mas não tem como eu tenho. E eu não estou nem dizendo isso como qualidade minha, porque eles têm outras coisas que eles sentem mais e que eu não sei mais. Você foi tocado por aquele ambiente, pelaquela... Demais. Desde da chamada tenra idade. Eu tinha 3 anos, por exemplo, 3 para 4 anos, eu ficava, às vezes, uma semana com a minha avó, com o meu avô, eles ainda moravam na fazenda, e acompanhava a lida deles e me fascinava com aquilo, com aquele meio que eles viviam. E isso é lá anos 60. 68, 69. Criavam gado de corte, sistema extensivo, a velha criação nas regiões gaúcha serrana ali. Não tinha agricultura é de subsistência, coisa pequena. Para os animais mesmo. Isso, um lotezinho de ovelha ali para comer a carne, que não tinha luz, né? Então a ovelha tinha essa facilidade. A ovelha tu carneava, a família conseguia fazer durar aquela carne uma semana, 3 dias, 3, 4 dias, ou até uma semana, e tinha que acabar, não podia. Se carneava uma res, um bovino, tinha que fazer charque.
porque não tinha geladeira. E foi chegar a energia elétrica lá na nossa propriedade, no interior de São Chico, ela chega no final dos anos 70. Até então era geladeira a querosene, pouquíssima capacidade, não tinha freezer, então... E eu vivia maravilhosamente, aquele mundo era um mundo que fascinava um guri de 3, 4 anos. Tímido, desde aquela época, assim, eu não fazia questão da aglomeração, o colégio veio depois, aí com o colégio é que a coisa se firma bem. Que a partir do colégio eu começo a estabelecer um calendário de vida, em que eu tinha pais trocados em determinado momento. Meu pai e minha mãe moravam em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, eu estudava no Colégio Anchieta até dezembro. Nas férias? Em dezembro, no primeiro dia de férias, graças a Deus, eu não pegava recuperação, então minhas férias eram maiores que de alguns colegas, eu me mandava para a fazenda. No segundo dia, o pai já ia nos levar lá. E como é que tu ocupava o teu tempo lá na fazenda? O que tu fazia? Tudo que um guri de fazenda faz. Imagina. Tudo que um guri de fazenda faz. Fazendo nos primeiros anos, aí pequeno, então ia pro campo, ajudava. Claro que meu tio, aí era meu tio e minha tia, eles não tinham filhos. Meu avô já estava na cidade naquele momento. O meu irmão ia junto, meu irmão é mais 4 anos mais novo do que eu. No determinado momento eram nós dois. Nós vivíamos na fazenda como nós vivíamos em Porto Alegre. A cama dele era do lado do quarto, do outro lado era a minha cama. O meu tio e minha tia passavam a ser os nossos pais durante 3 meses. Inclusive era curioso, porque nesse período tinha o Natal, as férias de verão. Aí no Natal é o seguinte, se o pai e a mãe, os de verdade, quisessem nos ver, eles que fossem nos ver. Ou então a gente marcava o Natal e a família se reunia na praia, aí todo mundo se reunia, aí a gente voltava a ser filho do pai e da mãe por um curto período. Eu, por exemplo, eu faço aniversário em janeiro. Sim. 9 de janeiro. Sim. Meus aniversários normalmente eram lá fora. Não era praia, o negócio não, praia, não é que eu não gosto, hoje em dia eu até aprecio praia, mas não tem comparação. E assim eu vivi, e no inverno tinha férias, 1 mês, 15, 20 dias de férias, eu ia para fora, lá ainda nevava de vez em quando, então era bacana, também tinha mais. Pois é, eu sei que tu tem uma admiração muito grande pelo cavalo crioulo. Vem dessa época também? Tu também tem tem uns crioulos lá, né, também. Eu sou um homem eu sou um cara fascinado por cavalo, de um modo geral. De um modo geral, cavalo, sabe? Desde aquela época. E olha que eu era medroso. Eu tive um trauma quando era pequeno, dessa idade aí de 2, 3 anos. Sim. Eu me botaram em cima de uma égua, tá? 2 anos eu tinha. E botaram como normalmente se faz, não tinha nada de excepcional, uma égua mansa. E botaram a égua, eu em cima e me prenderam botaram a sobrechicha por cima das perninhas, não tinha estribo, claro, era pequenininho. Sim. E o meu pai foi puxando a égua, que era de montaria do meu avô, a égua calma. E a égua se assustou de alguma coisa e viaqueou, corcoviou. Uma égua mansa, corcoviou no meio da mangueira. E a encilha, ela não estava presa para uma camperiada. Ela virou e ficou eu pendurado embaixo da barriga da égua. Era pra ser um trauma, né? E não. Não foi. E aí, até o momento em que foi uma gritaria, né? E a égua também se assustou da gritaria. Quanto mais ela se assustava, mais eu ficava pendurado lá embaixo até o momento que eu caí. Claro, deu choradeira, e deu meio que um pânico em mim de andar a cavalo sozinho. Olha só. Então, por exemplo, quando a família ia pro campo, eu ia com meu pai ou com meu tio e disse, não, mas eu quero ir no campo. Aí eu ia adiante deles. Só que eu fui ficando grande, 6, 7 anos, não dá pra andar, até incômodo pra outra pessoa, né? E aí eu, com a eguinha lá da carroça... Foi superando aquela... Fui superando, fui voltando assim, mas eu nunca tive medo de cavalo. Assim, de chegar perto, mesmo com esse trauma e outros que eu vi, pessoas caídas, não tinha trauma. Não me julgo, nunca me julguei um grande cavaleiro, um ginete assim, mas o cavalo era uma coisa, e não tinha raça definida lá fora. Não tinha criação de cavalo. A mestiçagem era muito forte ali na região da Serra, até hoje é. E a mestiçagem se dava por algumas coisas. Por exemplo, pela andadura do cavalo. Lá fora, até porque minha família vem tem uma turma meio grande, meu avô, meus tios, primos da minha mãe, que eram exímios domadores. Cara gaúcho mesmo, daquele assim que faz qualquer serviço. Então se tu pega e larga para ele o pior dos cavalos, ele faz o serviço. Claro que na época se fazia
abaixo de relho, de espora. Outras técnicas, né? Não, totalmente diferente. Mas eles faziam o serviço. O resultado é que não se tinha cavalo manso, assim, cavalo dócil. Não tinha o temperamento. Até hoje tem uns parentes lá, tu chega a cavalhada, é fato. É umas feras. São selvagens quase. Mas os caras montam e se tiver que apartar, se tiver que pechar, eles laçar, eles fazem tudo isso. Então, e não tinha o cavalo crioulo na serra. Hoje eu vejo uma semelhança naquilo que era a seleção informal que se fazia. Sim. Eu vejo no cavalo campeiro. O cavalo da minha infância, aquele lá, que eles jamais apuraram raça. Que eu acho que é mais predominante mesmo no estado. Não, o cavalo campeiro ali da região das Araucárias, ele foi desenvolvido em Santa Catarina, certo. Uma raça nova, bem nova. Mas o que ele guarda? Ele guarda uma andadura para aquele relevo e para aquilo que era um cavalo típico assim de caminhada, de condução de tropas, é a trilha dos tropeiros ali em São Chico, né, que iam para São Paulo. Então é um cavalo que tem a rusticidade, ele tem uma morfologia até semelhante à do crioulo, mas ele não é tão atarcado, não esguio. E lá o crioulo eles chamavam de pelo duro, e não tinha muita entrada o cavalo crioulo em cima da serra pela andadura, porque o crioulo tinha o trote, e eles não gostavam de trote, eles viajavam, eles gostavam de marcha. Sim. Marcha troteada. Então o campeiro foi uma raça longos desenvolvida. Talvez, né? Totalmente. E tem funcionalidade também. Então o campeiro foi desenvolvido lá na serra nesta situação. O que me leva... Então eu tenho um apreço, eu até tenho lá fora. Lá fora eu tenho cavalo, Emerson, com mestiçagem total. E tenho mestiço campeiro, tem um meio sangue campeiro, tem uma meio sangue quarto de milha, que agora está coberta por um cavalo campeiro. Eu tenho uma meio sangue lusitana, que eu ganhei aqui de Porto Alegre, de um amigo nosso, comprei dela. O meu irmão ganhou e eu fiquei... Dizendo, o homem é um criador, rapaz. Crioulo tem, aí sim, tem crioulo, cavalo crioulo puro, inclusive. E tem meio sangue, qual é? E tem uma égua lá que tem uma mestiçagem árabe. E manga larga, tinha um cavalo manga larga do meu tio, mas manga larga até não deixou muita descendência. Tudo isso já andou por lá e eu adoro todos eles, sabe? Não tem. Agora, o cavalo crioulo, aí sim, aí vem um fascínio, vem uma coisa mais completa. O cavalo crioulo, ele me traz uma coisa cultural, uma coisa gaúcha, ainda que não oriunda diretamente da minha região. Sim, sim. Mas eu vejo no cavalo crioulo uma história riquíssima, que se confunde com a história do nosso estado. São as famílias tradicionais, aquele aperfeiçoamento através do meticuloso, a anotação no livro de anotação, da formação do studbook, a formação da genealogia de uma raça, sabe, aquilo que os argentinos desenvolveram através do cavalo que eles buscaram dos Andes. O gaúcho rio-grandense, ele já tinha algo parecido aqui e também desenvolveu. E aí tu tem um romance. Uma paixão mesmo, a história do cavalo crioulo, ela me apaixona tanto. Por cavalo eu já sou apaixonado. Sim, sim. Como eu já disse, mas no cavalo crioulo eu tive a paixão por mais do que um cavalo, pela história, pelo fator agregador que o cavalo, todas as raças que o crioulo faz dentro do Rio Grande do Sul, pela questão cultural do estado. Então, eu acho que um outro ingrediente também te fez essa paixão é a questão da competitividade. Claro. Né? Porque existe também essa competição onde que são colocadas em prova, né, em teste, várias habilidades do animal. E a gente acompanha aquela coisa de torcida também. Até porque então existe uma coisa parecida com o futebol. Até porque lá em São Chico eu fui criado na beira de cancha, mas não para as provas do cavalo crioulo, e sim pro tiro de laço. Sim, sim. Eu sou, nossa senhora, a minha família, cara, é uma das, porque lá em São Chico o povo é laçador. A minha família é conhecida como uma das famílias de maior número de laçadores, campeões em vacaria, de laçadores. Mas o cavalo de laço não tem uma raça definida, é liberdade total. O crioulo até, com o criolaço, ele se aproximou demais da... Agora tem cavalo crioulo lá em cima da serra, bastante. Sim, mas a partir de que mostraram para os laçadores, olha, se laça bem cavalo crioulo também. Então essa competitividade em provas equestres, seja o tiro de laço ou mais, aqui em Porto Alegre eu era pequeno e uma das nossas diversões familiares era ir no Jockey Club. Eu me criei os primeiros 5 anos da minha vida indo ao jockey
muito mais que estádio de futebol eu não ia. A minha mãe foi grávida. Mesmo? Primeiro jogo, o Bento Gonçalves que eu assisti, eu tava na barriga da minha mãe. É o de 1964. Assistiu antes de um Grenal, o Bento Gonçalves. O Bento, claro, o Grenal eu fui conhecer lá em 1970, eu acho, o primeiro Grenal que eu fui. Essa aí não sabia, Zé. Mas Bento Gonçalves eu já tinha ido até sem nascer. Olha só. Eu fascino por cavalo. A Sociedade Hípica Porto Alegrense, de vez em quando a gente ia, mas é que a hípica naquela época, ela era muito longe de Porto Alegre. Era no mesmo lugar que é hoje. Mas Porto Alegre era menor, então parece que ir na hípica era uma viagem. Assim, hoje em dia o trânsito atrapalha, mas a distância está bem pequena. Então a gente ia às vezes na hípica e eu ficava completamente doido vendo aqueles cavalos. Então, passou. E hoje eu sou um cara, Emerson, que eu gosto muito de andar a cavalo. Como eu disse, eu não sou um ginete. É uma terapia, né? Para mim, ela demais. É utilizado muito como uma terapia, né? A gente sabe. E de um trabalho de campo, ainda que eu não seja. É uma terapia, é um lazer, pode dizer, um esporte, né? Tanto é que uma vez eu fui num torneio de laço lá em São Francisco. Já era talude, já tá trabalhando. Tá de férias. E era o campeonato municipal, que é o grande acontecimento de São Chico. Teve agora até o nosso Piquete, o Juca da Rata, foi o campeão. Nós somos, eu não laço, mas nós somos campeões municipais de laço São Chico. Que é a Copa do Mundo do laço. Do laço. Pra mim é isso. O resto que venha depois. E eu fui pra lá e digo, eu vou lá pra cancha. Os homens vão laçar. E eu vou pedir uma vaga lá pra ser campeiro. O gado, a gente recolhe o gado, sabe? Serviço campeiro. Cheguei lá, tudo faceiro, fui a cavalo, a cancha era perto de casa. A cavalo, cheguei lá, bonito, assim, pilcho de domingo. Quando foi, logo que eu cheguei, um primo meu, que era da diretoria, era tu que nós precisávamos mesmo. Então, vamos pro campo. Não. Nós estamos precisando de alguém que conheça microfone para chamar os laçadores. Fiquei 3 dias. O que eu me orgulho muito, foi sensacional. Eu não era narrador, eu não narrei a competição. Mas eu chamava. Atenção, agora é o Emerson Alves. Emerson Alves vai laçar agora. Depois do Emerson Alves, vem lá o Zé Alberto. O Zé Alberto agora é o próximo. Então eu orientava. Só que foram 3 dias e o cavalo ficou pastando lá. Foi ao mesmo tempo assim. Agora eu tava enrolante agora no Bocal de Ouro. E aí encontrando o pessoal, o nosso presidente César Hack, da Associação Brasileira da BCC. Sim, presidente. E eu estava trabalhando pela Gaúcha, nós fizemos uma transmissão inédita, foi um negócio muito bacana. Eu acompanhei a transmissão. Foi muito bacana, satisfação muito pessoal, claro, mas eu sei que agradou o que a gente fez lá. Com a presença uma arena fantástica lá, né? Nossa Senhora. A presença do Pedro Ernesto, a presença uma arena coberta fantástica. Da Zé Leblin, o Rodrigo Teixeira foi o nosso guru, né? Tinha que ter alguém que o nosso amigo Sandro Fávero também. O Sandro Fávero, que é um ídolo que eu tenho também. Né? Conhece tudo de cavalo crioulo. Aí o que eu disse? Eu disse, presidente, eu tô aqui muito feliz. Tô aqui no microfone, na rádio, aquilo que eu gosto. Mas sabe qual era o meu sonho mesmo no freio de ouro? O que é? Era estar ali tocando o gado depois de partar o gado. Tocar. Eu não queria ser ginete, eu ia cair, eu não sei. Mas eu queria só tocar, levar o gado pro fundo da cancha, depois da pista. Depois é um momento se é aquele momento de glória. Tava bom, já me candidatei para tudo, esses leiloeiros aí. Escuta, você não precisa de ninguém na campeira. Eu adoro leilão também. De cavalo, de gado. Mas eu queria, o meu sonho, eu gosto de leilão, mas o que eu queria era ser da campeira, só para tocar o gado na manga ali, eles não refugam, raramente dá um estouro, então não precisa ser o cara tão... Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente vai avançando no tempo, o papo é muito bom, mas eu sou, hoje eu preparando aqui o que eu ia perguntar, né, conhecendo um pouco da história. O Zé Alberto é um homem que já cobriu vários eventos esportivos internacionais, várias Copas do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, enfim, tem uma cobertura muito grande, conhece os meandros do futebol, seleção brasileira como poucos. Mas o que eu quero te perguntar, Zé, é para nós fazer uma relação com o agronegócio, tá? Primeiro, assim, o futebol hoje, a maioria dos clubes, vamos dizer, 90% são patrocinados pelas essas bets, né? Os clubes de apostas, né? Plataformas de aposta. Mas já teve uma época que o agronegócio, se eu não me falha a memória, em 2022, cerca de 60% dos clubes da Série A tinha patrocinadores do agro e eu acho que uns 80% da Série B.
E aí tinha vários exemplos, a gente pode falar aqui de Santa Catarina, com o Criciúma, com a Aurora, a própria Chapecoense, e tem uma série de clubes, né? E também a gente, buscando um pouco na memória, a gente vê empresários do agro que ajudaram muito os clubes de futebol. Tem o exemplo do Paulinho, do Corinthians, né? O maior exportador de soja do Brasil, paga até hoje o salário do Paulinho do Corinthians. Eu queria que tu fizesse um comentário a respeito disso, assim, porque tu também já deve ter presenciado situações assim da importância desse tipo de negócio de empresários para o futebol, né? Não, como é que você vê isso? Não vamos longe. O futebol é uma exposição muito grande para qualquer marca. E o agronegócio está inserido. Aí tem que ver apenas qual é, por exemplo, o objetivo. Qual é que foi feito o estudo da marca se valer do futebol. Uhum. Por exemplo, a Copa do Mundo do Brasil tinha a Seara como patrocinadora. A Copa do Mundo, a FIFA, ela era parceira da FIFA. Não é pouca coisa. Sabe? Aí dentro da Sadia, BRF, patrocina a seleção brasileira. BRF patrocina a seleção brasileira. Ou patrocinou. Até tem uma história, Tem uma história engraçada, não sei se é folclore ou não, vou contar porque dentro da seleção circulava a gente, que inclusive foi sugerido, não foi, que a seleção ela tem um ritual, tinha um ritual, mas acho que ainda tem. Depois dos jogos, tem uma rodada de pizza no vestiário. De pizza. A CBF, através do seu cozinheiro, o Jaime Maciel, que é de Santiago até. Santiago aqui, Santiago do Boqueirão. Eles levam todo o equipamento, forno e coisa, e a massa... Tipo uma tradição mesmo. Não, é o prato para depois do jogo. Acho que, não sei se é reposição de carboidrato, mas todo mundo gosta de pizza no futebol. Então, isso aí foi conhecido, virou público. Depois tem o jogo, tem a pizza. E quando a Sadia, a BRF fez o patrocínio, sugeriram marketing. Então vamos fazer o seguinte: a gente fornece as pizzas para a cerimônia da pizza depois. Aí o pessoal meio que reconhece, a pizza é a do Jaime, ele que faz a massa, ele que providencia a massa, nada. O patrocínio não entra ali naquele momento. Mas então, é uma indústria de transformação de alimentos, o agro está presente. Mas eu vou pegar um outro exemplo. Então o futebol depende muito. Tem aquele cara tem aquele empresário que ele gosta de futebol. E ele acha um jeito da sua empresa ou dele pessoalmente investir no futebol. Vamos pegar aqui o Celso Rigo, que é um empresário de extremo sucesso no setor de arroz, no setor do arroz, com a sua empresa lá, a Piraí. E o Celso Rigo é um parceiro do Grêmio. Mas ele não faz aquilo por diletantismo, não, ele é parceiro porque ele vê uma oportunidade de negócio para ele, ou talvez para ele pessoal, ou para a empresa, e a empresa está sendo falada. O homem do arroz está sendo falado. Óbvio que quem ouve falar no homem do arroz está aqui do outro lado do rádio, por exemplo. O Zé Alberto fala, tô aqui com o Celso Rigo, o homem do arroz, o cara que trouxe o Luiz Soares. O ouvinte, é automático que ele vai pensar, que arroz? E a partir do momento que ele conhece a marca, ele pode se interessar em fazer essa associação também. Então, é um tipo de marketing. O outro é aquele, as empresas falam de Chapecó. Chapecó é a terra que tinha um grande frigorífico. Chapecó, hoje a marca é Aurora, mas o frigorífico era a razão de ser da cidade. Então, quer dizer, patrocinar ou se envolver com o clube da cidade é uma obviedade. Alguém que está nos acompanhando. O vôlei de Chapecó, lembra? Nossa, eu ia dizer, o agronegócio não está só na questão do futebol, né? Nos esportes, no futsal e no vôlei, muito presente também. E quem está nos acompanhando já deve ter pensando lá assim, né? Louco para dizer assim, teve aquele do Inter lá, o Magi do Inter também, que pagou 1 milhão, né? Sim. E como tem na dupla Grenal. Sim, era um empresário, era um homem cujos recursos vêm do agronegócio. Ele tinha dinheiro porque era do agronegócio e fez um negócio, fez uma ação particular. Tudo bem, mas tem um outro ponto que aí esse aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade,
que é o seguinte, olha onde é que está o agronegócio, por exemplo, na Rádio Gaúcha, nas jornadas esportivas. Sim. Nós já tivemos implementos agrícolas. Exatamente. Empresas de maquinário agrícola. De máquina, né? Sabe? Máquinas, implementos. Fertilizantes. Fertilizantes tem até hoje. Nós agora estamos com a Biotrigo, que é uma empresa já de genética vegetal. Passo Fundo, lá. Passo Fundo, nós tivemos laboratórios. Tara também. Estara no maquinário, já tivemos a São José Industrial. Isso. Sabe? E aí tu vê assim, não, mas vem cá, vai vender trator ou vai... Quem é que vai comprar trator? Porque eu ouvi o Zé Alberto, o Pedro Ernesto dizer que não, aquilo ali é fixação de marca. Perfeito. Sabe? É fixação de marca. E é um setor pujante, um setor aí que conseguiu sair muito bem nesse período da pandemia também, né? E a gente vê aí que é quase 1/3 do PIB. Então as justificativas vão por aí também, a paixão talvez desses empresários também ajuda, mas claro que o empresário muitas vezes ele também pensa com o bolso, né? Mas uma outra relação também que tem do agro com o futebol, Zé, vamos dizer assim, vamos lá, me ajuda a lembrar, mão de alface, drible da vaca. Sabe como é que teve o drible da vaca? Como é que nasceu isso? Cara, eu sabia como é que era. Eu vi no Museu do Futebol hoje, pesquisando. Deixa eu só me lembrar como é que era. O drible da vaca não é porque tinha uma vaca dentro do campo e o cara vai passar para poder continuar o jogo. A vaca estava no meio do campo. E para poder passar ele tinha que jogar a bola por um lado e ele tinha que ir pelo outro. Que é a nossa tradicional meia-lua. E que virou o drible da vaca, porque a vaca pastava no meio do campo. Exatamente, viu? É uma enciclopédia, não adianta. E aí temos aí, vamos lá, mão de alface, drible da vaca, o frango, né? O frangueiro. Não, o frango é a coisa mais fácil que tem. Até vale isso aí. O verdadeiro frango no futebol é aquele em que o goleiro tenta agarrar a bola e ela passa por entre eles. Pode ser do lado da perna, pode ser que ele não consegue. A bola ultrapassa por quê? Porque o frango é difícil de pegar. Porque simula um frango quando tu tá no aviário, no terreiro, e tu tenta pegar um frango com a mão. Isso. Ele te escapa, e escapa exatamente por essas passagens, no meio da perna, do lado da perna. Então, aí tá o frango. Então, por exemplo, quando o goleiro, a bola vem, e o goleiro... ele, por algum motivo, se ele furar, se pegar e dar um chute no ar e a bola entrar, não seria o frango. Sim. O frango é aquele que a bola passa. Esse é como é que é? O típico frango. Típico frango. O outro pode ser Chester, Peru, Brewster, essas outras aves que desenvolveram, mas o frango não. O frango é exatamente porque simula o fracasso de alguém em pegar uma ave, um frango, uma galinha. Pois é, e uma carne na parrilla. Te gusta? Por supuesto que sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno break. A Júlia Lorenzon é uma nutricionista que está sempre com a gente nesse espaço aqui. Ela vai dar alguma dica para vocês aí na hora de consumir o vinho. Você fica atento aí nessa dica da Júlia e a gente já volta da parrilla aqui direto do Mercado do Bairro, também na companhia do Leonardo Albuquerque. Combinado? Então fica aí que a gente já está voltando. Olá Emerson, olá espectadores do Agro Urbano TV, eu sou a Júlia Lorenzon, sou nutricionista e eu ajudo as pessoas a terem mais saúde através da comida. É um prazer estar aqui novamente e hoje eu vou falar sobre como incluir o vinho na dieta sem ter tantos prejuízos. Dica número 1, intercale o consumo do vinho com água. Isso ajuda a gente a beber menores quantidades de vinho e a manter o nosso corpo bem hidratado. Dica número 2, opte por comprar garrafas menores, aquelas de 375 ml, ao invés das convencionais de 750 ml. Isso ajuda muito na redução do consumo da bebida ao longo de um período aí de uma semana, 15 dias, 30 dias. Quanto menor a embalagem do produto que nós adquirimos, mais fácil fica ter moderação no seu consumo. E dica número 3, se o vinho for consumido para acompanhar uma refeição, opte por um preparo leve. Você já está ingerindo calorias vazias, aquelas presentes no vinho e oriundas do álcool. Então, prefira uma refeição leve, como por exemplo, um peixe assado com vegetais. Espero ter ajudado. Você encontra mais informações sobre o meu trabalho e mais dicas nutricionais no perfil do Instagram @NutriJuliaLor.
Bom, minha gente, estamos de volta com o Agro Urbano de hoje para lá de especial na companhia luxuosa de José Alberto Andrade, aqui direto do Mercado do Bairro, sendo aqui recebido pelo meu amigo Leonardo Albuquerque aqui. A gente, hoje, nessa companhia do Zé, a gente está com uns cortes especiais aí também, né? O que tu está apresentando para nós aí, por favor, Leonardo? Pois então, aproveitando a visita do Zé Alberto, é um amigo que eu já conheço há muitos anos, foi colega do meu irmão. Vizinho de muro, lindeiro. Então, foi uma alegria muito grande saber que vocês vêm aqui hoje para conhecer também o nosso negócio. Hoje a gente tem aqui alguns cortes clássicos da nossa parrilla. Para nós, Rodrigo. É um chuletón basco, que é um corte, obviamente, inspirado no País Basco, que é um corte clássico do norte da Espanha, que reúne a capa do filé, o bife ancho completo, com o osso, e é uma experiência realmente muito interessante. O Prime Rib, que já é conhecido dos nossos clientes, do grande público, né, que é o bife ancho com osso. E aqui nós temos a bisteca fiorentina, que é um clássico italiano, e que a gente aqui tem um luxo, como os demais cortes, de servir só carne fresca. Então, acho que no Brasil, nós somos o único lugar que só trabalhamos com carne fresca. E bisteca fiorentina fresca, eu te diria que talvez, muito raramente, na América Latina, tu vai encontrar algum lugar, ou nas Américas, tu vai encontrar algum restaurante que trabalha com bisteca fiorentina fresca. E a raças, a gente comentava assim, algumas vezes, em conversa com o Léo, que a carne do gado gaúcho você vem temperada quase. Né? Essa questão do terroir, né, Léo? Realmente é um diferencial desse gado, né? E aqui a gente está diante aqui dessas carnes aí que sintetizam bem isso, né? Eu vou te dizer assim que em primeiro lugar é importante a gente salientar que eu sou pró carne vermelha, tá? Quer dizer, não importa a raça, quer dizer, eu sou um adepto, um fã incondicional e um grande promotor da carne vermelha. Obviamente que no Rio Grande do Sul a gente tem uma sorte bárbara, porque a gente está num estado de clima temperado e que reúne características muito próprias, né, de pasto, né, de gramíneas e adaptabilidade também de variedades de pastagens altamente proteicas e que tem um grande desenvolvimento. Isso favorece também a exploração ganadeira, vamos dizer assim, porque o berço das linhagens britânicas é o Rio Grande do Sul. Então a gente tem clima, pastagem, tem genética das raças que realmente têm uma aptidão maior de depositar gordura entre a fibra, a precocidade, enfim. Então aqui a gente tem uma amostra, né, do que eu chamo de novilho natural, que é um conceito que eu persegui e que o nosso parceiro, que é o frigorífico Campeiro, com o selo Sabor da Campanha, consegue desenvolver. Então, acho que cada região tem o seu terroir, tem a sua aptidão, tem algumas características, e a minha opção foi buscar um novilho que fosse criado a pasto e que a terminação dele, ou seja, a finalização, a hora do acabamento da carcaça, também fosse feito com um alimento que ele comeu a vida toda, ou seja, pasto seco ou verde. Então aqui a gente tem uma amostra que reúne esse combo que tu disseste. E o teste? Vamos fazer um teste na parrilla. O que tu vai preparar para a gente? Vamos preparar um assado de tira. O Ivan já está providenciando ali. O Ivan é um homem. Ivan, nosso parrigeiro, nosso chefe parrigeiro. Vamos colocar um assado de tira desse novilho, que é um novilho natural, para a gente poder trinchar aqui e vocês poderem curtir. Para ver quando a gente comprar esse papo aqui, né, para ver aquele chiado da parrilla, assim, né? Exatamente. Só que aquilo já abre o apetite. Né, tu tem alguma preferência, assim, em relação a algum corte? Como é que tu viu? Tu é um cara que também, né, a gente conversava anteriormente, né, um cara que foi criado lá no campo, onde que cortes
especiais como hoje a gente conhece, carne vive, né, e tantos outros, cerimônia, enfim, não eram comuns na época. Não tinha o vazio, costela... Não tinha nem isso lá. É que hoje tu... Não, principalmente o corte bovino, eu me criando lá, indo para a fazenda na serra aqui, onde não tinha luz, é sempre bom lembrar. O que acontecia? Quando se fazia... Primeiro que são propriedades com menos pessoas trabalhando. Pega as estâncias do Rio Grande mais oeste, a fronteira, a campanha, são estâncias antigas já e com um número de pessoas que trabalham muito grande. Então, pega um ovelho, um ovino, ele serve de café da manhã e acabou. Lá em casa não, lá em casa um ovino servia para toda a família durante 3, 4 dias. Um ovino adulto, que a gente não fazia o cordeiro, não, a gente fazia o ovino. E quando havia a carneação de um bovino, o pessoal fala do churrasco, do gaúcho. Né? Cara, não se comia churrasco na serra. Se comia comida de panela. Por quê? Porque, vamos dizer, carneava um boi, um novilho. Geralmente carneava com 3 anos. Já era uma terminação bem mais tardia do que agora. Porque se vendia, o boi de venda para a tropa era de 4 anos, para o tropeiro, para o frigorífico. Mas tem lá, depois eu te digo por quê, e que teria lá na época se via... Tinha uma lógica. Mas era o seguinte, derrubava reis, pendurava e começava a cortar. Sabe onde é que ia parar a picanha? No charque. Por quê? Porque tu não tinha como guardar. Então tu comia o filé mignon, minha tia fazia lá, e algumas carnes que eram feitas ou preparadas para 4 ou 5 dias, porque depois de 4 ou 5 dias não tinha geladeira. A geladeira era desse tamanhinho, de querosene ou de gás. Então tu guardava aquelas carnes assim, mais nobres, e aquelas eram feitas durante a semana com comida com panela, com batata, era uma comida campeira. Mas não era o churrasco propriamente. O churrasco era no primeiro dia. Era uma tamba e um costilharzinho, e primeiro e segundo dia. E depois, vazio, alcatra, picanha, era tudo na manta de charque. Que a gente virava todo dia lá para não azular. O que era o azular? Azular é porque, exposto muito ao sol para secar, a carne ia tomando uma coloração azul, significava que ela estava deteriorando. Então, podia saber. Os garotos têm que fazer isso. Eu só via se meu tio dizer assim, tem que virar o charque. Tu corria lá, porque sol de meio-dia, quase nunca era no verão, não se carneava no verão, mas na meia estação. Ou no inverno até. Sol de meio-dia, vai lá, tem que virar, senão azula o charque. Então não se comia esse tipo de corte, isso para mim, e acho que até se tu for ver pro Rio Grande do Sul, isso é uma coisa muito recente. Mas tem um aspecto aí interessante, que é o seguinte. Claro que eu estou nesse mercado há 30 anos. Há 20 anos atrás, ias no açougue, os cortes de churrasco disponíveis eram a maminha ou o chapéu de bispo, a picanha, a costela, o vazio, depois se criou a ripa da chuleta para dar um aproveitamento e buscar uma maciez e corrigir a questão da costela dura, tá? Mas eram 4, 5 cortes. Por que isso? Porque a qualidade do novilho naquela época era muito inferior à qualidade de hoje. Então a pecuária teve um desenvolvimento fantástico nos últimos 20 anos, tanto que nos colocou em primeiro lugar em produção de proteína animal, e a evolução dos manejos e a tecnologia que foi absorvida e implementada pelos nossos pecuaristas melhorou enormemente a qualidade da nossa carne. E hoje nós temos uma grande transformação. Há 20 anos atrás, todos aqui assavam com espeto. Hoje, o meu cliente, 98% é grelha. Por quê? Porque essa melhoria de qualidade proporcionou o aproveitamento de cortes diferenciados, com diferentes texturas, sabores e tal, e que proporciona para o assador a possibilidade na grelha de ter um churrasco com 4, 5 tipos de cortes. Então, uma evolução graças à evolução da qualidade da pecuária. O segredo que eles falavam lá da carne serrana e desse gado mais velho, mais velho, era o seguinte, que ele não deteriorava a gordura. Por quê? Porque o que ele engordava no verão, ele perdia no inverno porque não tinha o que comer. Se passava fome.
Então o gado definhava e essa gordura aqui que era acumulada no verão, ela morria. Então, a partir de outubro, se renovava a gordura. E o gado que tu vendia em fevereiro, ou tu abatia, ele estava com uma gordura menos... não estava saturada, ela não era uma gordura velha. Uhum. Falou década de 70 e eu vou me prender ao número 70. Né? Para vocês terem uma noção do que é a evolução da pecuária no Rio Grande do Sul, especificamente, tá? Em função de genética. A Argentina, que é um expoente em produção de carne de qualidade, reconhecido no mundo inteiro, independente dos problemas que ela está passando, tá? A Argentina tem 70 anos antes de genética do que o Brasil. 70 anos. Na frente? Na frente. Quase um século. Muita coisa. 70 anos de genética anterior ao Brasil, tá? Para você ter uma ideia. E hoje nós não devemos um tostão para a Argentina, nem para o Uruguai, nem para a Austrália, nem para a Nova Zelândia. Nós estamos realmente num nível espetacular. Agora, nós comemos esses 70 anos em 20 anos. Entende? Então, hoje eu acho que, olhando para o setor, tanto para não só para o pecuarista, mas para a cadeia produtiva envolvida, é de se orgulhar demais do trabalho que é feito no Rio Grande do Sul, independentemente das grandes intempéries, dos grandes problemas que houveram e oscilações que houveram nesses 20 anos. Realmente, nós temos uma oportunidade rara no Brasil, porque lá para cima é outra linhagem, é outros cruzamentos, são outras raças que acabam formando o rebanho e que agora começam a descer para o Rio Grande do Sul também, no nosso varejo, né? A produção pecuária teve um grande incremento, né? Há poucos anos atrás, quem abastecia o Sudeste era o Centro-Oeste. Agora a carne produzida no Mato Grosso, em Goiás, Mato Grosso do Sul. Com a entrada dos grandes confinamentos do Norte, por exemplo, no Pará, Rondônia, quem abastece o Sudeste hoje já é o Norte. Hoje a gente também vai fazer aqui uma prova de fogo aqui, né? Vamos experimentar aqui. Tá pronto já, Léo? Como é que estamos aí, Ivan? Ivan é o nosso parrigeiro de plantão. Pô, essa é uma dúvida que eu tenho. Dúvida não, eu quero ver agora documentado, que é o seguinte, e o Leonardo vai me tirar. Quando falou ali que a parrija ela é uma decorrência da melhor qualidade de carne. Só que a parrija ela cria também uma situação que me parece diferente. Eu que faço churrasco mais de espeto do que de parrija, mas ela me parece que o assado ele demora menos para ser feito. Sim, claro, porque a distância da grelha para o fogo, em função da espessura dos cortes, é bem menor. Aqui, por exemplo, nós estamos a 15 centímetros do braseiro, e aqui nós usamos brasa de lenha. Então, ainda tem um agregado de sabor super importante. Bueno. Olha aí que coisa. Um assado de tira clássico, né? Ou seja, é um produto que nós popularmente conhecemos como costela do traseiro, tá? A costela do bovino, ela tem 13 ossos. 5 ficam atrás da paleta, chamada costela do dianteiro, porque a indústria brasileira, ela corta a peça, a carcaça em 3 partes. Atrás da paleta fica o dianteiro, o lombo é a parte do costijar até a coxa, depois o quarto. Então, aqui nós temos 8 ossos, porque os outros 5 estão no dianteiro. Então é uma maneira de identificar também o dianteiro e o traseiro, no caso. Perfeitamente. Perfeitamente. No caso da costela do traseiro, 8 ossos, nós temos a capa da costela, que é esse, que não é matambre, o matambre está sobre a capa, mas é a capa da costela.
que vai dar continuidade à capa do filé que protege o bife ântico. Então, esta parte aqui, da capa do filé que protege o bife ântico, é uma continuação desta capa. Então, aqui nós temos, nesse caso, nós temos texturas diferentes na costela. Nós temos uma textura de capa e uma textura de centro. Já a costela do dianteiro não tem capa. Então, ela só tem esta parte do miolo que vai ficando por trás da paleta. Então, são interessantes. No final do programa, sabe quando? E é difícil não, né? Léo, vamos fazer o seguinte, vou dar um recado final, então, para poder saborear com tranquilidade. O mercado do bairro, sempre de terças a domingos, exatamente, aqui em Porto Alegre, aberta a parrilla para quem quiser chegar, né? Nós trabalhamos no almoço e no jantar, de terças a sábados, e no domingo, só no almoço, até as 4h30, 5 horas da tarde. Então é um lugar que realmente eu acho que as pessoas deveriam conhecer, quem gosta de carne, quem é apaixonado por carne, porque nós nos dedicamos 100% para proporcionar a melhor experiência de carne e carne fresca no Rio Grande do Sul. E, claro, queremos ser reconhecidos também fora do Rio Grande do Sul, porque não existe nenhuma parrilla no Brasil, ou churrascaria no Brasil, que só trabalhe como nós com carne fresca. Maravilha, está feita a dica. A gente vai se despedindo, mas sem antes agradecer José Alberto Andrade. Eu sou aqui um fã, nossa, como muitos fãs que tem esse cara, eu te agradeço muito a participar desse humilde programa aqui que se propõe a conectar o campo e te ter, né, o campo à cidade, te ter aqui nessa presença, para mim foi uma honra mesmo. Muito obrigado eu mais uma acho vez. que eu estou no meu lugar, Agro-Urbano é o meu lugar. Vamos saborear então essa costela? Vamos saborear aí. E um prazer também, tu conseguiu fazer eu reencontrar aqui o Leonardo, meu amigo de outro tempo, irmão do Luciano, meu colega daí de aula, vizinho, então foi saboroso demais, sob todos os aspectos esse programa. Espetáculo, pessoal.